Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Adaelso Gomes, você está em nosso canal. Estamos aqui para estar trazendo para você mais um conteúdo abençoado e hoje iremos falar um pouco a respeito de nossa matéria de Cristologia, lição de número 3. Mas desde já eu quero estar lhe pedindo, se inscreve em nosso canal, dá aquele joinha e compartilha este vídeo para estar alcançando mais vida. Agora vamos lá, vamos para a nossa lição. Estamos aqui na matéria de Cristologia. Você que ainda não tem a nossa apostila, nos chame pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, 22 999 68 32 72. Vamos lá, 22 999 68 32 72. Estamos na página de número 34 da nossa apostila de Cristologia. Estamos na lição de número 3, que tem como assunto Cristo é superior aos anjos. Iremos comentar um pouco a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos, mas também iremos trazer alguns detalhes. Isso aqui é algo muito interessante. Eu vou trazer uma rápida introdução para o vídeo não ficar muito estendido, mas vamos lá, eu tenho certeza que vai ser abençoado para a tua vida e para o teu ministério. Página de número 34, para você que tem a nossa apostila. Vamos que vamos. Cristo é superior aos anjos, ponto 9. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 4. A superioridade de Jesus em relação aos anjos. Declarado Filho de Deus, gerado pelo Pai. Vamos lá. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que palavra abençoada. É interessante quando o autor aos Hebreus vai estar trazendo esta passagem, Hebreus capítulo 1, versículo 5, vai estar relatando este acontecimento. Isso aqui é uma profecia muito interessante, quando ele vai estar trazendo à memória do leitor, dizendo: nunca na história um anjo recebeu esta palavra dizendo: Tu és o meu filho. Não. Mas esta palavra é endereçada para Jesus. Esta palavra é endereçada para o Filho unigênito, isto é, Filho único, meus irmãos. Então percebemos ele numa superioridade maior do que os anjos, porque os anjos, eles são criatura, enquanto Cristo, ele é criador de todas as coisas. Vamos lá, meus irmãos. Esta pergunta traz em seu bojo a afirmação que Cristo é superior aos anjos, por ter sido gerado pelo Pai. Apenas vendo Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4, o escritor sacro reporta-se a Salmo 7, verso 2, que diz: Recitarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa questão é realmente difícil de entender. Sendo Deus, em que sentido Jesus poderia ser gerado? A resposta está no grandioso milagre e mistério da sua encarnação. Meu irmão, isso aqui é algo muito interessante. Como ele é Deus, se ele foi gerado? Mas percebemos que a encarnação, a concepção de Cristo não foi uma concepção e uma encarnação comum, meu irmão. Vemos ali algo divino e percebemos em toda a trajetória terrena e ministerial de Jesus, ele sendo o Filho de Deus. Nós iremos chegar lá em lições já comentadas anteriormente, também em lições que nós iremos estar expondo futuramente. Eu tenho certeza que vai ficar muito enriquecido. Então vamos lá. Filho pela ressurreição. O escritor Lucas, no livro de Atos, declara: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, que diz: Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 32 e 33. Sem ter deixado jamais de ser Deus, Jesus foi apresentado ao mundo publicamente como Filho de Deus, na ressurreição. Veja, Paulo diz: declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos lá, meu irmão. Que algo maravilhoso. Percebemos, meus amados irmãos, que Cristo, ele foi um realizador de muitos milagres, maravilhas e prodígio.
mas percebemos que existe algo especial que só aconteceu na vida de Cristo e não aconteceu na vida de mais nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum, meu irmão, que já se passou por esta terra, seja do segmento teísta ou ateísta, não aconteceu com absolutamente nenhum. E o que foi isso, meu irmão? O milagre da sua ressurreição. Percebemos que no Antigo Testamento aconteceu muitos milagres, aconteceu muitas maravilhas. Percebemos em alguns milagres, vamos lá citar, por exemplo, o de Arão. Arão, quando lança ali aquela vara no chão, aquela vara se torna um animal. E percebemos que ali, meu irmão, é algo divino, a qual o Senhor permitiu que Arão viesse estar realizando. Percebemos também, meus irmãos, algumas coisas semelhantes. Moisés abrindo ali o mar vermelho. Percebemos também algumas coisas muito interessantes a respeito de Josué orando, o sol parando. Percebemos ali Eliseu com a viúva. Percebemos também Elias com a viúva ali em Sarepta. E muita coisa interessante. Homens realizando milagre. Elias olhando e falando: rapaz, não vai chover. Segundo a minha palavra, não chove. Percebemos que tiveram homens de Deus totalmente voltados para Deus e realizando muitos milagres e prodígios. Vemos pessoas sendo curadas, como foi ali a situação, meu irmão, daquele leproso que era Naamã. Mas, todavia, através de uma orientação dada por Eliseu, o milagre de Deus alcançou aquele homem. Percebemos, meu irmão, que tiveram homens de Deus que realizaram bastante milagre. Vemos o Jordão se abrindo na época também de Josué. Vemos muitos acontecimentos interessantes, meu irmão. Mas, todavia, Jesus também vai fazer muitos milagres, muitos prodígios. Mas milagres e prodígios, aparentemente, os profetas também faziam. Aparentemente, homens de Deus também realizavam. Fogo caía do céu, pessoas eram curadas, pessoas eram ressuscitadas. Percebemos muita coisa maravilhosa. Mas o ministério de Cristo é um ministério diferente. É interessante, se ele só tivesse realizado milagres, ele era um profeta semelhante a qualquer outro. Mas olha só que passagem maravilhosa, a qual o apóstolo Paulo nos diz, declarando: Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu ler aqui rapidamente para os irmãos. De fato, se Jesus tivesse feito milagres, mas se não houvesse ressuscitado, ninguém poderia crer que ele fosse divino, ou o divino Filho de Deus. Seria como Buda, seria como Maomé, seria como Crisma e outros. Mas isso aqui é algo muito interessante, meu irmão. Jesus Cristo, ele não foi poderoso apenas para realizar milagres, prodígio e maravilha, mas todavia ele foi poderoso para vencer até mesmo a morte. E este é o diferencial, meu irmão, é o diferencial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. O Filho deve ser adorado. Então entenda bem, este Filho proclamado pelas Escrituras, realizado e conhecido através do milagre da ressurreição, tem que ser adorado pelos anjos. O Filho deve ser adorado pelos anjos, página de número 35. Enquanto outra vez, introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Por isso, lhe darei lugar de primogênito, falo-eis mais elevado do que os reis da terra. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é algo muito rico, porque o Filho de Deus tinha que ser adorado por seres divinos como os anjos, meu irmão. Seres divinos, anjos que na realidade a pessoa olhando são seres magníficos, seres extraordinários, mas eles também têm que se prostrar perante o primogênito e unigênito de Deus, o Criador de todas as coisas. Como já comentamos em missões anteriores, o Verbo estava na criação e nada do que foi feito teria sido feito se ele não tivesse envolvido naquela ação de criação. Vamos lá. Jesus está à direita do Pai. Esta é a posição de honra dada somente a Cristo e a ninguém mais. E a qual dos anjos disse jamais, nunca disse isso, olha só,
assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Estevão, quando orava, sendo martirizado, contemplou Jesus à direita de Deus. Atos capítulo de número 7, versículo de número 55. Traduzindo, Jesus assumiu uma posição que não foi dada para ninguém, nem para anjos, nem para profetas, nem para homens que tiveram seu ministério vocacionado exatamente debaixo da orientação de Deus. Mas Jesus, sendo o unigênito, único, o Criador importante de toda a humanidade, ele recebeu este título, ele recebeu esta posição que nunca foi dada para ninguém. Jesus é Rei, Messias e Criador. Vamos lá. Mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos século dos séculos. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Aqui o Filho é chamado de Deus, como de fato ele é, além de ser também Rei, cujo cedro, isto é, símbolo de autoridade real, é de retidão. Os anjos não têm poder do reino ou soberania. Jesus é apresentado como unigênito, o Messias, e ao mesmo tempo como aquele de quem a terra e os céus são obra de suas mãos. Traduzindo, meu irmão, ele recebeu uma autoridade que nunca foi concedida para ninguém, nem para anjos, nem para qualquer outra criatura, meu irmão. Isto é, de reinar, de ter o cedro de equidade. Ele tem autoridade de governo, meu irmão. Quem sabe mais na frente iremos comentar sobre isso no período milenar, a qual Cristo vai estar governando com justiça, a qual a Bíblia vai estar dizendo que ele vai ter ali um cedro de ferro, meu irmão. Nós iremos comentar isso aqui um pouco mais na frente, mas percebemos que a autoridade concedida a Cristo não foi concedida para nenhum outro anjo ou qualquer criatura. Até os anjos de Deus têm que se prostrar e têm que adorar. Tudo isso que está ficando para trás, os irmãos que têm a apostila, você lê na tua casa, que é muito importante. Vamos para a página de número 36, em nome de Jesus. Ponto 10, que diz: Cristo é superior a Moisés. Percebemos que primeiramente comentamos que ele é superior aos anjos. Agora percebemos também que ele é superior a Moisés. Ele é superior a todos, mas vamos estar estudando ele. Porque é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 3. Cristo tinha maior glória do que Moisés. Moisés foi um servo fiel, mas vamos lá. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 5. Moisés foi fiel em sua casa, como acentua o escritor, na condição de servo, sendo mensageiro que testemunha das coisas que havia de vir. Ele foi, portanto, o porta-voz de Deus ao receber as tábuas da lei no Sinai, transmitido com fidelidade a palavra de que Deus estava no monte. Ele nada alterou do que recebeu do Senhor. Foi servo em sua casa, no âmbito do que foi confiado. Por isso, foi considerado um modelo entre os homens. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 1, fala sobre isso. Isso aqui é algo muito interessante, meu irmão, porque Moisés, ele foi um servo fiel, prudente, um servo que teve, meu irmão, o seu ministério muito lindo. Percebemos que ele vai ser enviado por Deus para estar libertando um povo. Percebemos Moisés com um coração tão amoroso que ele vai chegar um tempo que ele vai estar irritando-se bastante. E a expressão dele vai ser: Deus, eu não parei esse povo, me mate. Percebemos, meu irmão, que Moisés, ele amava tanto aquilo que ele fazia e aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, que ele mesmo no momento de ira, no momento de total preocupação, ele nunca vai estar trazendo maldição para o povo, e muito menos querendo que eles morram, ou querendo quaisquer castigo de Deus contra o povo, mas ele vai estar dizendo: Senhor, eu estou irado, Senhor, eu não parei este povo, mas mata o povo? Não, me mate. Percebemos que ele tem um grande amor por aquilo que Deus lhe confiou. Moisés foi um homem fiel, temente a Deus, e que teve um ministério muito lindo, a qual devemos com certeza, meu irmão, aprender bastante coisa com este homem. Mas todavia, Moisés foi apenas uma sombra. Aqui não tem como eu fazer algo que eu realizo dentro da sala teológica,
a qual eu pego o quadro, eu tipifico lá algumas coisas do Antigo Testamento e eu uso, por exemplo, a minha mão. Eu coloco a minha mão assim contra o quadro, a luz faz que a minha mão venha estar resplandecendo a sombra dela sobre o quadro. Traduzindo, no quadro fica a sombra e a minha mão fica perante ela. Aí eu explico para os irmãos. Moisés é como se fosse aquela sombra. Existe uma mão por trás da sombra. Traduzindo, tudo o que Moisés fez é simplesmente uma sombra do que Cristo vai fazer. Vamos lá, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Jesus foi fiel sobre sua própria casa, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 6. Jesus foi superior a Moisés, ele foi servo. Aquele é o filho, o sumo sacerdote constituído por Deus, posição que não foi a mais ninguém. Moisés, mesmo sendo fiel como homem, não foi perfeito, falhou em algum momento. No episódio em que Deus mandou que ele falasse à rocha pela segunda vez, descontrolou-se emocionadamente e feriu ao invés de falar. Jesus, no entanto, nunca falhou, em tudo foi tentado, mas nunca teve pecado. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15. É exatamente isso, meu irmão. O projeto maior que foi apresentado por Moisés e por qualquer outro profeta ou qualquer tipo ou simbologia do tabernáculo se cumpre em Cristo. Ele é aquilo a qual a sombra tenta revelar. Todavia, como fala o autor, a 1 Coríntios, isto é, o apóstolo Paulo, hoje conhecemos como sombra, mas um dia iremos conhecer como também nós somos conhecidos. Ele está próximo de cada um de nós e tenta se revelar diariamente para o meu e para o teu coração. Sacerdote perfeito, o servo perfeito, o Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá. Ligação muito grande, umas ligações bastante grandes entre Moisés e entre Cristo. Estou na página de número 37, tá, meus irmãos? Vamos lá. Moisés, ele foi perseguido na infância. Cristo também foi perseguido na infância. Moisés, ele morou no Egito. Cristo também morou no Egito. Moisés fugiu diante do rei. Cristo fugiu diante do rei. Meus irmãos, você que tem a apostila sabe que as passagens bíblicas está tudo aí na nossa apostila, tá? Não vou falar para nós não tomarmos bastante tempo. Moisés foi pastor, enquanto Cristo também foi pastor. Moisés ouviu uma voz do céu, Cristo ouviu a voz do Pai. Moisés falou com Deus no monte, Cristo falou com Deus no monte. Moisés foi um grande libertador, Cristo foi um grande salvador. Moisés teve vitória sobre inimigos, Cristo teve vitória sobre os inimigos. Moisés julgava o povo, Cristo julgava questões do povo. Moisés edificou um altar, Cristo edificou a sua igreja. Moisés alimentou multidões, Cristo alimentou multidões. Moisés foi manso, Cristo foi muito manso. Moisés orou pelo leproso, Cristo curou os leprosos. Ou melhor ainda, Moisés orou pela leprosa, tá, meus irmãos? É a sua irmã Miriam quando ficou leprosa, lá em Números capítulo de número 12. Olha lá. Moisés teve o seu rosto foi transfigurado, Cristo foi transfigurado no monte. Moisés morreu no monte, Cristo morreu no monte. Moisés morreu, mas não ressuscitou, Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Moisés teve como seu sucessor Josué. Cristo teve como seu sucessor o Espírito Santo. Finalmente, os dois se encontram em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 30. Agora vamos dar um salto aí, meus irmãos. Vamos dar um salto aí bastante grande. Vamos lá para a página de número 41. Vamos lá. Tudo que ficou para trás. Por favor, você que tem a apostila, leia, que é muito importante, tá, meus irmãos? Vamos lá. Página de número 41. A rejeição do verbo. Rejeitado como luz. A própria claridade que desfrutamos foi criada pelo verbo e pela capacidade recebida dele. Os judeus podiam reconhecer o que seria útil à sua natureza espiritual,
porém rejeitaram o Filho de Deus, como o olho doentio recusa a luz, embora esta fosse a vida deles. No entanto, o escritor sagrado faz uma interrupção através do versículo 6 a versículo 8, para enfatizar a posição de João Batista como testemunha e refletor da luz. A convicção do precursor de Cristo em afirmar ser Jesus o Messias convenceu 2 dos seus discípulos, isto é, André, e o outro provavelmente foi o apóstolo João, devido sua humildade, jamais gostou de aparecer, que o deixaram e seguiram o Filho de Deus. Vamos lá, meu irmão. Isso aqui é algo muito interessante, porque o verbo foi rejeitado, o Logos de Deus. Ele foi rejeitado por aqueles que tanto o esperavam. Primeiramente, percebemos ele sendo rejeitado como luz. No meio daquelas trevas, ele veio para brilhar. Percebemos que, todavia, aqueles que tanto aguardavam essa luz, esse sinete celestial, não souberam recebê-lo e muito menos respeitá-lo. E assim o rejeitaram esta luz. João Batista veio testificando, veio anunciando desta luz que iria brilhar muito mais forte do que até mesmo o seu ministério, isto é, o ministério de João Batista. Essa luz iria brilhar muito mais do que este ministério. Percebemos que quando João Batista vai estar anunciando com clareza, ele vai estar ali no ponto de vista de muitos perdendo 2 dos seus discípulos, mas não, ele sabia que ele estava ganhando, meu irmão, porque com Cristo sempre é lucro. E haja vista, meu irmão, que João Batista, tendo seu ministério às alturas, ele vai estar dizendo, rapaz, importante é que ele cresça e que eu diminua. João Batista ele veio como precursor e anunciou bastante sobre esta luz, mas todavia foi rejeitado por aqueles que diz que tanto e tanto estavam aguardando. Vamos lá. Rejeitado também como Messias. Os judeus não gostaram e até se propuseram a matar. Quando Jesus revelou esta grande verdade, a sua rejeição por parte deles, através da parábola dos lavradores maus, descrita com muita propriedade por Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 33 ao 43. Que tragédia! Eles aguardavam o Messias, por isso oravam ardentemente por este acontecimento, cantavam, profetizavam acerca de sua vinda, mas não quiseram recebê-lo quando ele chegou. Meu irmão, o pessoal orava, cantava, esperava, chorava em busca da chegada do Messias, mas quando ele chegou, a tragédia foi grande, porque eles não quiseram receber o Logos de Deus. Traduzindo, rejeitaram a vida. Isso aqui é algo muito interessante, meu irmão. Na criação, no princípio da criação, olha só que algo interessante. O peixe, ele foi criado depois da água, porque a fonte de vida do peixe é a água. Se eu tirar o peixe da água, o peixe morre. Assim também a árvore foi criada depois do solo, porque para a árvore sobreviver, ela precisa do solo. E todavia, se eu arrancar a árvore do solo, a árvore morre. Deus também, quando ele foi criar o ser humano, criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Traduzindo, o homem, ele tem que estar com Deus. O homem, ele foi criado àquela imagem perfeita. E se ele sair de Deus, ele está morto. E percebemos Jesus vindo com uma vida para estar dando vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecado, como fala a Sagradas Escrituras, mas todavia foi rejeitado por aqueles que tanto e tanto falava que estava aguardando. E você pode ter certeza que vai ser semelhante ao que está por vir, mas todavia, meu irmão, vamos agarrar nesta promessa que esse Jesus, ele vai estar voltando, que nós não venhamos estar nos entristecendo em sua volta, mas sim alegrando-se nele e recebendo ele, para estarmos indo morar em um céu de glória. Vamos lá, meus irmãos, dar outro salto aqui. Vamos estar comentando porque o verbo também ele foi aceito. Por que ele foi aceito? Foi aceito por aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Vamos lá. O direito da filiação. Todos os que aceitam a Jesus como Salvador tornam-se filhos de Deus, não por serem descendentes de Abraão, isto é, não que nasceram do sangue, nem por geração natural, isto é, da vontade da carne, e muito menos pelo seu próprio mérito, isto é, da vontade de homem algum.
Esta aceitação na família divina como filho adotivo é um dom gracioso e sobrenatural de Deus, mediante a nova vida implantada pelo Espírito Santo. No ato da conversão do pecador, contrito e arrependido, traduzindo, meu irmão, para aceitar Jesus, ou quando aceitamos Jesus, tornamos-se filho daquele Deus poderoso. Traduzindo, enquanto muitos rejeitaram, nós temos o privilégio de o ter aceitado. E se você não aceitou e está vendo este vídeo, aceite ele, que eu tenho certeza que é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. E percebe mesmo, para estar encerrando aí, página de número 43, tá? Vamos melhor na 42, só dar uma rápida comentada aí. Vamos lá. E vimos a sua glória. O autor vai estar dizendo aqui algo muito interessante. E vimos a sua glória. João, lá no princípio lá. E vimos a sua glória como da unigênito do Pai. E percebemos aqui que ele vai estar dizendo que vai estar vendo a sua glória. E nós percebemos que a glória de Cristo não vai ser conhecida apenas no Monte da Transfiguração. De maneira nenhuma. A realidade, a glória de Cristo, ela é conhecida através do seu caráter. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 2. 2 Pedro capítulo de número 1, versículo 17 e o versículo de número 18. Entenda bem. E vimos a sua glória. Entendamos que não foi apenas a glória externa da transfiguração. Ali também teve a sua glória. Óbvio, meu irmão, quem está negando isso? Mas o seu esplendor do seu caráter. Traduzindo, meu irmão, ele soube ensinar o que é um homem de caráter. Vamos lá. Cheio de graça e de verdade. A graça é o favor imerecido, o amor inabalável de Deus, a misericórdia divina, a verdade não somente a fala leal, sincera e verdadeira, mas principalmente a conduta. E isto Jesus demonstrou de sobra no seu caminhar e viver irrepreensível. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 37. Vamos lá mesmo. Para encerrarmos, temos aí algo muito interessante, que é os 4 evangelistas, que vão estar relatando algumas coisas muito interessantes através do ministério de Jesus. Os 3 primeiros, conhecidos como os evangelhos sinópticos, eles vão estar trazendo muita alusão a respeito do ministério de Cristo, totalmente expondo milagres, parábolas e alguns acontecimentos miraculosos. Todavia, nós vamos estar olhando para o evangelista, o evangelista João, melhor falando, a qual ele vai estar relatando a personalidade de Cristo, vai estar apresentando ele como Filho de Deus, apresentando ele com caráter divino, apresentando ele como aquele tão prometido pelos profetas. Então vamos lá, para estar encerrando aí esta lição, página de número 43, e as páginas que ficaram e que estão aqui para frente, meu irmão, leia, tá bom? Finaliza esta lição de número 3 completamente, leia tudo. Nós estamos encerrando por aqui por causa do vídeo, para não ficar muito estendido. Vamos lá. O que João não registrou? João aqui, o evangelista. Vamos lá. João não registrou a sua genealogia, pois não procede de algum gênero humano, em razão dele ser eterno. Mateus apresenta a sua genealogia legal por intermédio de José, seu pai adotivo. Lucas registra a pessoa através de Maria, mas ambas na ótica da sua humanidade. Traduzindo, meu irmão, olha só que a mente a qual João tem. Ele percebe que Mateus, ele registra a genealogia de Jesus. Lucas também, mas João não quer registrar. João, ele vai estar deixando com clareza, meu irmão, o que ele quer apresentar. Um que veio sem genealogia humanas. Haja vista, meu irmão, na sua divindade, tá, meus irmãos, que eu estou falando? Na sua divindade, porque ele é Deus. Agora vamos lá. O seu nascimento. João também não registra o seu nascimento, pois ele é o verbo eterno. Percebe-se, meu irmão, que João, ele não registra o nascimento de Jesus. Não, porque ele quer apresentar ele como Logos divino, como Logos eterno. Ele já começa o Evangelho segundo escreveu João, deixando bem claro que no princípio era o verbo, traduzindo, o verbo existiu desde o princípio. O verbo estava no princípio de todas as coisas. Vamos lá. João também não registra a sua infância, pois Deus não se submete a faixas etárias humanas. Entenda bem, meu irmão. João, diferente como os outros, vão estar registrando a infância de Jesus com 12 anos no templo, nascendo ali naquela manjedoura. João não.
João não vai estar registrando nada da sua infância. Ele vai ter uma mentalidade totalmente, meu irmão, de apresentar Jesus como ser divino, que não se limita em faixas etárias. Vamos lá. João também não vai estar registrando a sua tentação, pois ele é apresentado como Cristo, o Senhor. E como, todavia, na sua divindade, Jesus pode ser tentado. Obviamente não tem como. E João está tentando apresentar ele unicamente como Deus. Vamos lá. João também não registra a sua transfiguração, pois ele renunciou à sua glória por um pouco de tempo. Por isso não vai estar registrando a sua transfiguração. A escolha dos discípulos, pois ele não é salvador de poucos, mas de muitos. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Ele não vai estar registrando Jesus chamando os discípulos e muito menos escolhendo. Jesus, ele é claro em sua afirmativa. E João também vai estar deixando claro. Olha só, meu irmão, no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não foi apenas meros 12 discípulos ou uma certa expectativa de uma patotinha de pessoas, não. Ele amou o mundo, ele amou todos. E por isso João deixa claro que ele não vai estar apresentando ali os discípulos, mas sim vai estar trazendo para uma visão universal de salvação. Ele quer salvar todos. Vamos lá. As parábolas, pois este é um método educativo humano que o tornou o maior pedagogo entre os homens. João também não vai estar relatando sobre as parábolas. A sua acessão, pois simplesmente ele retornou à sua glória pré-existente. Traduzindo, meu irmão, ele não vai estar relatando a ascensão de Cristo, porque ele sabe que ele está lá, ele já esteve lá, ele só está voltando para casa, mas continua dominando tudo e todos. A grande comissão. João também não vai estar relatando nada sobre a grande comissão. Vamos lá. Pois nós, como seus servos, temos a obrigação de anunciá-lo como Deus e Senhor. Meu irmão, traduzindo, João deixa claro, não precisa nem eu falar, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não. Nós, conhecendo a divindade, a importância e o poderio do nosso Senhor, temos a obrigação de anunciar este Deus poderoso que criou a humanidade e quer salvar aqueles que ainda se arrependerem e não, na realidade, que já se arrependeram dos seus pecados, né, meu irmão? Isso aqui é algo muito interessante. O Senhor quer salvar todos e por isso nós, como seus discípulos, temos que estar anunciando esta divindade, este poderio, este Senhor que nos salvou. Meus irmãos, eu espero que esta aula seja de bastante proveito para a tua vida. Mais uma vez eu te peço, muito amigavelmente, compartilhe este vídeo para que venha estar alcançando mais vida em nome de Jesus. Aí do lado vai estar ficando um QR Code para você que quer estar comprando os nossos materiais. Então, vá juntamente comigo crescer cada dia mais na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também no conhecimento divino a qual o Senhor tem concedido para os seus servos. Que Deus em Cristo vos abençoe e em nome de Jesus até a próxima aula. Deus assim nos permitindo.